Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está entrando. Hoje eu carreguei a bateria do microfone, então é para a gente seguir a live sem problemas. Então, hoje a gente vai falar sobre alguns insights que eu tive ao ler esse livro aqui, Gambate. Acho que é assim que fala. É um livro que fala da arte japonesa, de fazer o melhor possível com o que se tem. E ele também traz muitos insights sobre hábitos, principalmente sobre disciplina, sobre constância. E eu vou falar um pouquinho sobre esses insights que eu tive lendo o livro Gambate. Então, quem for entrando, se puder me falar se o som tá bom e tudo mais. Mas, enquanto isso, vou começar me apresentando. Então, eu sou a Kellen, sou a Kellen Lubrigatti, eu sou coach especialista em Feng Shui e hábitos, e eu venho trazendo esse conteúdo sobre hábitos agora com mais frequência aqui no último mês para vocês, para compartilhar um pouco de tudo que eu tenho testado na minha vida, tenho aprendido sobre os hábitos. Agora, vamos começar falando, primeiro explicando o que é o termo Gambate. Né, o Gambate, não sei como é que fala, enfim. Explicando como é que funciona o Gambate. E o Gambate, ele é eu tô com a minha cola aqui, gente. Ele é como se fosse uma expressão que fala sobre fazer o melhor possível. Então, quando a gente pensa nessa expressão, né, lá do Japão, japonesa, a gente pensa em fazer o melhor possível, em não desistir, em manter-se firme, mesmo quando as coisas não estão bem, insistir, perseverar. Né? As palavras em japonês elas são escritas com símbolos, né, com ideogramas. E o Gambate ele é escrito, né, ele é a conjunção de um verbo no imperativo, né, então vamos fazer ou faça o seu melhor possível. E o verbo ele é o verbo gambaru, né, e esse verbo ele é formado por dois ideogramas. Um deles é o ideograma que a tradução é teimoso, obstinado. E o outro é esticar, tensionar, expandir, né? E o que a gente tira disso, né, logo de cara? Que quando a gente fala do verbo gambaru, a gente fala dessa questão de teimosia, de insistir, de persistir, mas com flexibilidade, né? Permitindo-se expandir, alongar, permitindo, às vezes, mudar de ideia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da live de hoje. Então, esse é um termo que ele é muito usado quando as pessoas vão fazer uma prova, ou ter um concurso, ou fazer uma competição. Né? Então, se fala gambate para as pessoas. Por quê? Porque o intuito é, ao invés de só desejar boa sorte, mas desejar que a pessoa realmente dê o seu melhor, faça o melhor que ela pode para efetuar aquele trabalho, aquela prova, ou aquilo que ela vai fazer. Por quê? Porque quando você evidencia essa questão do esforço, da dedicação de cada um, você acaba tirando essa questão de focar somente no resultado. Né? Então, não importa exatamente se o resultado foi o melhor que você queria, o cenário esperado, mas você tem essa consciência de que você fez tudo que você podia para conseguir continuar. Para conseguir, não. Você faz tudo que você podia para poder, de fato, conseguir realizar aquilo. Então, às vezes não dá certo, às vezes dá certo, mas você fez o seu melhor, você tem essa certeza. Vou até ler aqui um poema, um trechinho do livro, que é um poema que fala sobre isso. Né? Então, sobre o Gambate. Faça o melhor que puder, usando a sua capacidade da melhor forma possível. Insista, persevere, siga em frente. Não desista. E se não conseguir o que queria, não desanime. Não se sinta mal. Não tem problema, você fez tudo o que podia. Gambate. E quando a gente fala dessa questão do Gambate, a gente traz muito de hábitos, né? Exatamente porque essa questão de se manter constante, de não desistir, isso tem um vínculo direto com os hábitos, né? E quando a gente vai falar sobre isso, a gente também lembra da questão dos mindsets, né? Tem um livro da Carol Dweck, acho que é assim que fala, que é o livro Mindset, e que ela separa, né, dois tipos de mindset, ou seja, dois tipos de programação mental das pessoas. Então, tem as pessoas que têm um mindset fixo e tem as pessoas que têm um mindset de crescimento. Quando a gente tem um mindset fixo, isso significa que a gente tem a tendência a achar que a gente já nasceu com os talentos que a gente vai conseguir desenvolver na vida, a gente não tem muito como evoluir nesse ponto, ou a gente sabe ou a gente não sabe. E quando a gente começa, e as pessoas que têm esse mindset fixo, elas têm a tendência de
se prender muito ao resultado e não ao aprendizado que elas têm durante o processo. E já as pessoas que têm um mindset de crescimento são as pessoas que tendem a valorizar o esforço, a se dedicar, a entender onde erraram e conseguir seguir em frente, conseguir aprender com os erros e conseguir sempre ter essa ideia de que não importa se eu cheguei no resultado que eu queria ou não, eu consigo sim aprender com aquilo. E esse mindset de crescimento, ele se assemelha muito com essa mentalidade do Gambatê, né, que é essa mentalidade da gente realmente continuar, perseverar, seguir em frente. Outra questão, né, ainda vinculada com os mindsets, que é muito fácil de entender, é quando os pais tendem a elogiar os filhos pelo resultado. Então, nossa, parabéns, você tirou 10 na prova, parabéns, você tirou 9 na prova. E isso é muito diferente dos pais que valorizam o esforço, né, e podem falar assim, parabéns, porque você se esforçou e conseguiu uma nota boa na prova. Ou mesmo que você... parabéns, porque mesmo que você não tenha conseguido a melhor nota, você realmente se esforçou e estudou e se dedicou para aquilo. Então, assim, a gente consegue evidenciar as pessoas já que, desde criança, estão sendo formadas mais com um mindset de crescimento ou com um mindset fixo. E isso pode ser mudado, né? Assim como qualquer hábito, essa ideia da gente entender, o que a gente pensa sobre a gente faz muita diferença. Então, as pessoas que acreditam de fato que não conseguem mudar, que não conseguem evoluir, ou que conseguem evoluir só até um certo ponto, e focam sempre no resultado, deu certo ou deu errado, e é isso que a gente tem. Essas pessoas podem sim, com o tempo, migrar para o mindset de crescimento e começar a entender, a se entender mais como uma pessoa que pode crescer, uma pessoa que pode evoluir, em que toda falha, na verdade, é um aprendizado para como fazer, como não fazer e o que pode melhorar. Então, isso tudo vem com o mindset do crescimento e também com essa mentalidade do Gambatê. Então, agora eu vou contar para vocês algumas histórias que tem no livro, que são bem legais, e que trazem um pouco dessa ideia do Gambatê e de tudo que isso tem a ver com os hábitos, né? A primeira história é a história do... Eu não vou saber falar isso. Bodhidharma é um monge Bodhidharma, e que ele ficou 3 anos sentado em cima de uma pedra. A ideia dele era tentar... era saber... Aliás, a ideia dele era que se ele ficasse 3 anos sentado numa pedra, a pedra ia se dissolver embaixo dele, né? Ia se diluir, ia se desfazer. E ele buscava exatamente essa questão da perseverança, de não desistir e de seguir tentando. Essa imagem, essa lenda do Bodhidharma, ela gerou aquele bonequinho que é o Daruma, não sei se é Daruma que fala ou Dharma, não sei se vocês conhecem, é um bonequinho assim, gordinho, assim, japonês, que tem os 2 olhinhos brancos. E você, quando compra ele, teoricamente você faz um desejo, né? Tem um sonho, tem um objetivo, e você conta para ele aquele objetivo e você pinta um dos olhinhos dele. E o acordo é que você só vai pintar o outro olhinho dele, ou seja, ele só vai ter os 2 olhos quando você conseguir conquistar aquele objetivo. Então, esse bonequinho veio dessa lenda de persistência e perseverança do Bodhidharma. E o que isso tem a ver com hábitos? Exatamente essa questão da gente não desistir, da gente continuar, da gente conseguir se manter firme, mesmo que pareça, às vezes, que não está tendo resultado, mesmo que, às vezes, o resultado esteja muito longe, né? Então, às vezes, a gente não consegue ver o resultado porque ele está muito longe. Mas a gente pode ter esse crescimento aos pouquinhos com essa perseverança, com essa disciplina, com essa paciência que o Gambatê traz pra gente. Então, sempre que desanimar, pensa, não, eu vou fazer o meu melhor, que é o Gambatê, para realmente continuar seguindo em frente, continuar evoluindo, mesmo que seja muito pouco. Vou tomar um pouquinho d'água. Gente, me avisem daí se o som tá bom, se vocês estão escutando bem, qualquer coisa a gente ajusta aqui. Então, essa é uma história. Mas, ao contrário dessa história, tem outra história que também tem a ver com o Gambatê, que é uma história que ele traz no livro como pedra que não rola, não, pedra que rola não cria limo. Ou seja, quando a gente tem essa pedra que fica lá parada há muito tempo, começa a criar todo aquele limo em cima da pedra, e isso é ruim para aquela pedra especificamente. Então, quando ele traz essa questão do movimento da pedra continuar rolando no rio e tudo mais, isso quer dizer que existe sim esse oposto, que também faz parte do Gambatê, que é a questão de você conseguir analisar e entender quando é hora de ficar sentado na pedra por 3 anos e quando é hora de deixar a pedra rolar e seguir em frente, passar para um outro objetivo ou para um outro obstáculo, ou às vezes só mudar a maneira que você está tentando fazer aquilo que você quer cumprir na sua vida.
Então, essa é uma questão muito importante dos hábitos também. Por quê? Quando a gente vai colocar um hábito novo, a gente precisa analisar qual é o hábito que a gente está colocando, se está fazendo sentido aquele hábito na nossa vida, e muitas vezes a gente precisa ver se os hábitos que a gente tem, eles realmente estão nos fazendo evoluir, ou se eles são um monte de pedrinha lá, criando limo e atrapalhando o fluxo da nossa vida. Então, a gente tem que olhar com calma todos os hábitos, a gente tem que analisar para entender até que ponto um hábito está fazendo bem ou não, um objetivo está fazendo bem ou não, e quando que é o momento de seguir em frente, de deixar essas pedras rolarem e tirar todo o limo delas, e deixar esse movimento, o fluxo do rio, fluir na nossa vida. Vou contar aqui uma outra historinha. Então, a gente já teve aqui, né, um pouquinho sobre o que é o termo Gambate. Eu falei do Bodhidharma, que é um monge que fica lá perseverante em cima da pedra por 3 anos, e falei a oposição, que é a pedra que precisa se manter em movimento para não criar limo. Né? Então já são 2 pontos bem fortes do Gambate e dos hábitos. Outra história que é muito bonita, que tem no livro, né? Ele traz várias histórias, é um livro muito gostoso de ler. É um livro pequenininho, gente, é um livro bem pequenininho, e é um livro leve, é um livro que você lê assim com muita fluidez, porque as histórias são leves, o conteúdo, ele tem bastante conteúdo, mas é um conteúdo leve. E agora eu vou contar a história de um arqueiro, né? Esse arqueiro, ele tinha um sonho de ser o melhor arqueiro do mundo. E quando ele foi até um ancião e perguntou para o ancião, como eu faço para me tornar o melhor arqueiro do mundo? E o ancião respondeu para ele, você vai acertar a lua. Então você precisa pegar suas flechas e tentar todos os dias acertar a lua. Como ninguém nunca conseguiu acertar a lua com uma flecha, no momento que você conseguir acertar a lua, você será o melhor arqueiro, porque ninguém nunca conseguiu fazer isso. E esse arqueiro voltou para sua casa e começou todas as noites a pegar lá as suas flechas e mirar na lua. E ele ficava atirando todas as noites, várias e várias vezes, para a lua, né, tentando acertar a lua, e não conseguia atingir esse objetivo. Inclusive nas noites de lua nova, que não dava para ver a lua, ele imaginava onde a lua estava, ia lá e fazia os tiros em direção à lua para conseguir atingir essa lua. Então ele fez isso muito tempo e não percebeu que ele não conseguia e voltou a falar com o ancião. E quando ele chegou a falar com o ancião novamente, o ancião falou: mas você já se tornou o melhor arqueiro do mundo. Por quê? Nenhum outro arqueiro atirou tantas vezes, tantas milhares de vezes como você. Então, ao praticar, né, atirar na lua, você praticou esse hábito de realmente fazer, atirar com as flechas todas as noites, muitas e muitas e muitas vezes. E isso fez com que você se tornasse o melhor arqueiro do mundo. E o que isso tem a ver com os hábitos, né? Isso tem a ver que quando a gente faz, mesmo que pareça que o objetivo está muito longe ou o objetivo está muito impossível, às vezes a gente tem um objetivo que parece que é o certo, mas ele, na verdade, só é um meio de nos levar até onde a gente quer chegar. E esse objetivo que às vezes parece maluco ou sem sentido, muitas vezes é o objetivo que vai fazer com que a gente continue a treinar todos os dias, a praticar o hábito todos os dias. Muitas vezes ele vai ser o motivo que para ninguém mais faz sentido, mas que para a gente faz sentido para continuar praticando aquele hábito todos os dias. Muitas pessoas, quando eu falo de hábitos, sempre trazem aquela questão da disciplina e da constância, né? De ser constante ao fazer o seu hábito, ao praticar o hábito, até que ele realmente vire um hábito. E um dos pontos mais importantes para a gente manter essa constância é exatamente ter motivos. Aí o ideal é você ter mais de um motivo, porque tem dias que o motivo vai ser bom e outros dias que outro motivo vai ser melhor. Mas você ter esses motivos para você agir, para você seguir tentando aquele hábito, para você seguir fazendo aquilo. Então, o objetivo pode ser alguma coisa que para a maioria das pessoas não faça sentido, mas que para você faz muito sentido. Né? Nessa história do arqueiro, inclusive, ele fala no livro que esse poderia ser o termo, da onde surgiu o termo lunático. Né, que todo mundo achou que aquele arqueiro estava ficando louco, atirando para a lua todas as noites, né, tentando acertar a lua, e que ele era um lunático porque ele ficava perseguindo a lua, no caso. E um exemplo disso, que eu estou vivendo esse ano, é esse desafio que eu estou participando de correr todos os dias, né, os 366 dias do ano de 2024. Então, é um objetivo que parece bobo, é um objetivo que nem sempre faz sentido, tem dias que faz, tem dias que não faz,
mas é um objetivo que, como eu me propus a fazer isso, eu acabo não falhando exatamente porque eu já cheguei até aqui, então já foram mais de 150 dias correndo todos os dias, então agora que eu não quero desistir, agora que eu dou um jeito de seguir em frente, porque ainda não chegou na metade, mas parece que o que eu já fiz já é muito para eu deixar para lá, né? Muito bem. Então, a gente tem essa questão de ter motivo, um motivo, mesmo que não seja um motivo que faça muito sentido, mas ter esses motivos para a gente conseguir manter essa motivação, né? E muitas vezes a gente precisa de mais de um motivo. Então, nesse caso, o arqueiro tinha dois motivos, que era o motivo de tentar acertar a lua e o motivo de querer ser o melhor arqueiro do mundo. Então, os dois objetivos ele conseguiu através. Aliás, ele só conseguiu um dos dois objetivos, mas o objetivo de acertar a lua era só um meio, como se fosse um farol iluminando o caminho para ele conseguir entender o que ele tinha que fazer para virar o melhor arqueiro do mundo. Muito bem. Tem mais uma historinha que é muito legal. Tem várias historinhas, tá, nesse livro. Eu tô falando só as partes que eu achei que tem mais a ver com hábitos aqui para vocês. Então, tem mais uma historinha que é do homem que plantava árvores. Então, existe essa lenda, que eu acho que não é lenda, ele fala ali que é uma história real, que é um senhor que foi para uma terra que era deserta, que estava toda degradada, e começou a morar lá e ele teve esse sonho de que aquela área um dia seria um bosque cheio de árvores, e ele começou a plantar essas árvores. Todos os dias ele plantava as árvores, e uma pessoa questionou ele, né, se fazia sentido. Ele falou, não, que hoje é o que eu consigo fazer. E com o tempo, ele foi plantando essas árvores todos os dias, e era só esse hábito que ele tinha, de plantar árvores todos os dias. E depois de 40 anos, essa área, que era uma área deserta, de fato virou uma área que era um bosque cheio de árvores, e muitas pessoas se mudaram para esse lugar. Por quê? Porque realmente o hábito, né, de plantar uma árvore todo dia parece que não faz muito sentido, mas depois de 40 anos fazendo isso, ele realmente conseguiu mudar muito o ambiente onde ele morava, aquele lugar ao redor dele, né? E o que é legal de entender nessa historinha em relação aos hábitos, que às vezes uma ação que parece pequena no todo dia, ela pode fazer uma diferença muito grande na comunidade, onde você mora, ou até mesmo na sua vida. Por mais que seja uma mudança muito pequena, que você mude em você, a tendência é que quando você começa a mudar, as pessoas que convivem com você, que gostam de você, elas vão, ao longo do tempo, perceber essas mudanças, e isso vai fazer com que elas mudem também, mesmo às vezes sem você falar nada, né? Já faz um tempo que isso acontece, mas algumas vezes já logo que eu comecei a treinar e postar, compartilhar que eu estava treinando várias vezes por semana e correndo várias vezes por semana e mantendo essa disciplina em relação a hábitos de yoga, de corrida, de academia, até de meditação. Algumas pessoas vinham falar comigo, Kellen, comecei a ir na academia por sua causa, você me inspirou. E eu nem falei para as pessoas fazerem isso, elas só viram uma mudança na minha vida e aquilo fez com que elas também tivessem essa vontade de mudar, essa vontade de seguir em frente, essa vontade de fazer uma mudança na vida delas, de criar um hábito na vida delas também. Então, nunca pense que um hábito vai ser muito pequenininho ou que um hábito é só para você. Então, quando você muda, acaba que as pessoas ao redor, elas percebem e elas mudam, ou o ambiente muda, e você pode gerar grandes resultados com pequenas ações. Isso é bem legal em relação aos hábitos e que ele traz no livro do Gambatê. Muito bem, tem um comentário ali da Tereza. Eu estou conseguindo manter um hábito, desenhar todos os dias, até ficar boa nisso. Muito bom, você já desenha muito bem, mas tenho certeza que deve estar muito melhor com a prática. E de manter esse hábito também. Vamos lá. A gente tem mais um ponto que ele fala, que esse ponto não é nem uma história, é um ponto que ele traz até como um ponto de reflexão no livro, que ele fala que as mais longas jornadas começam com o primeiro passo. Não é nem com um primeiro passo, é com o primeiro passo. Né? Então a gente tem a tendência, muitas vezes, de ver as pessoas que já têm um hábito pronto, ou as pessoas que têm um talento, ou as pessoas que têm um sucesso muito grande, né? Naquilo que fazem o que fazem com muita excelência. E a gente tem a tendência de se ver muito distante daquilo e achar, não, isso é porque a pessoa nasceu com um talento, ela nasceu com um dom, ela é uma pessoa especial e tudo mais. Então, assim, ele fala aqui que
Até o melhor pianista profissional teve o dia que ele tocou pela primeira vez a tecla de um piano. Né? O pintor mais famoso, mais excepcional, também teve um dia que ele era, às vezes, criança ainda, e pegou pela primeira vez um pincel na mão, deu a primeira pincelada. Fala aqui de medalhistas olímpicos, que todos eles, um dia, não andavam, né? Eram crianças, eram nenéns, e todos eles aprenderam a andar antes de se tornar um medalhista, antes de se tornar um corredor, antes de se tornar um atleta. Os romancistas, os escritores, mesmo os mais famosos, houve um tempo que eles não sabiam ler e escrever, até que eles aprenderam aos poucos a ler e a escrever. Ou seja, existe sim o primeiro passo para tudo. E a gente não pode achar que a gente não pode não se permitir dar o primeiro passo. Então, escolha o que você quer fazer, aproveite um hobby, uma carreira nova, alguma coisa só para ver como é que é de diferente. Comece, escolha o primeiro passo, dê o primeiro passo. Na academia, né, mesmo. Muitas vezes o primeiro passo vai ser comprar a roupa para você ir na academia. O primeiro passo pode ser para outra pessoa ir lá e fazer a matrícula na academia. Para outra pessoa, ela nem quer academia, o primeiro passo vai ser dar uma volta na quadra. Ah, mas eu quero um dia correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas eu não aguento, então eu vou começar andando uma volta na quadra. O primeiro passo. Então, sempre busque daquilo que você quer alcançar, qual que pode ser o primeiro passo para você. E faça, né? Dê esse primeiro passo. E aí a gente usa o Gambatê como combustível, né? Então, ele até fala no livro, vou ler a frase para vocês porque ela é bem legal. Gambatê é o combustível que alimenta o talento e permite que ele se desenvolva. Então, mesmo a pessoa mais talentosa do mundo, se ela não praticar, se ela não tiver essa evolução, se ela não tiver essa vontade de trabalhar em cima desse talento, ela não vai desenvolver. Esse talento vai ser só uma coisa boa que ela faz e vai ficar ali aquém do que poderia ser, caso ela realmente quisesse ter essa mentalidade de gambatê, que é a mentalidade de sempre fazer o seu melhor possível. Não importa o resultado que você vai ter ou não, mas sempre fazer o melhor possível e, de tempos em tempos, analisar se aquele é o caminho certo, se existem mudanças, o que você pode aprender com todo aquele processo, com toda aquela jornada. Também, ele traz também no livro um conceito, que é o conceito do Kaizen. O Kaizen, como tudo no Japão, né? São dois símbolos, dois ideogramas que formam. E o Kai, ele significa mudança. E o Zen significa bom. Então, é uma mudança para melhor. É uma mudança que vai trazer coisas boas. E a gente pode traduzir, né? Trazer esse conceito como o conceito da melhoria contínua. Então, a gente, nos hábitos, trabalhando ali em cima do livro dos hábitos atômicos, ou desses mini hábitos, micro hábitos, hábitos angulares, são vários termos, né, que falam sobre hábitos pequenininhos que podem fazer muita diferença. Quando a gente começa um hábito, muitas vezes a gente não começa dando um passo muito grande, a gente começa com um hábito pequenininho e a gente cria essa linha de evolução para a gente ir melhorando constantemente com aquele hábito na nossa vida. Então, você vai começar a tomar água, né? Não, decidi que agora eu vou tomar o mínimo de água que dizem que é saudável, né? Então, pelo menos 2 litros. Não é 2 litros, tá? A gente tem um cálculo que a gente faz que tem a ver com o nosso peso. Mas ali, o padrão seria os 2 litros. Então, a gente quer tomar 2 litros de água. Quanto que isso dá? Isso são 8 copos, mas eu não tomo nenhum copo de água por dia. Começa com um copo. Você não vai, da noite pro dia, passar a tomar muita água. Tem gente que consegue, tá? Mas é mais difícil. Acontece muitas vezes que quem faz essas mudanças bruscas vai tomar ali muita água por 1, 2 dias, depois vai cansar e vai acabar largando mão, porque vai ser difícil e tudo mais. Então, começa com um copo. Faz um copo por uma semana. Aí, depois de uma semana ou 2 semanas que você consegue tomar sempre um copo, você aumenta para 2, aumenta para 3, e assim você vai evoluindo. Né? Esse da água parece bobo, mas quando a gente começa outros exercícios, outros hábitos, você vai ver que é exatamente assim que funciona. Né? Então, muita gente, inclusive uma pessoa já me disse, Kellen, eu não consigo meditar. Eu não consigo ficar lá 20 minutos parada sem pensar em nada. Falei, claro que você não consegue meditar. 20 minutos é um tempo muito grande de meditação. Quem já fez meditação sabe que os minutos eles se prolongam quando a gente está tentando meditar, principalmente quando a gente não consegue. Então, começa respirando. Começa com 30 segundos, depois aumenta para 1 minuto, depois aumenta para 2 minutos, e vai aumentando o tempo até seu corpo se acostumar com a postura, seu corpo se acostumar com
a ideia de você pensar em não pensar, né? Existem vários tipos de meditação, mas o que as pessoas mais entendem, né, quando vem à mente, é essa questão do esvaziar a mente. Quando a gente vai fazer uma meditação e a gente quer esvaziar a mente, na verdade a gente só deixa os pensamentos passarem. E o exercício é exatamente esse. Ah, pensei em alguma coisa. Quando você pensa em alguma coisa e você deveria estar meditando, você precisa trazer para a consciência. Opa, pensei nisso. Deixa eu parar de pensar nisso e volta para a questão da respiração. Normalmente a gente precisa de um foco. E esse foco, normalmente, no começo de uma meditação, é a respiração. Começou a pensar em alguma coisa, a mente voou, opa, percebi. Volta e controla a respiração até que isso vai ficando um pouco mais fácil, um pouco mais natural e você consegue aumentar o tempo. Qualquer pessoa que tente meditar por 20 minutos da primeira vez que vai sentar para meditar, vai sentir dor no corpo, a perna vai dormir, vai sentir o pé formigando, vai coçar o nariz, vai querer mexer no cabelo, vai tudo vai incomodar, tudo vai estar, e daí você vai ter aquele turbilhão de pensamentos o tempo inteiro. Então a gente começa de pouquinho, então, a gente começa sempre que a gente quer um hábito novo e a gente consegue ter esse tempo de evoluir com o hábito, o ideal é começar ele pequenininho e usar essa ideia do Kaizen, que é essa melhoria constante, para analisar e ir melhorando aos poucos o hábito que a gente quer implantar na nossa vida. Falei bastante, não falei nem de metade do livro, mas acho que essas são as questões que esse livro traz que tem mais vínculo com a questão dos hábitos. E, inclusive, esse livro me ajudou com o desafio das corridas. Teve uns 2 ou 3 dias que eu não queria correr de jeito nenhum, e eu estava lendo o livro e eu pensei, não, gambatê, Kellen, vamos lá, vamos correr, que é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente se propôs a fazer. Uma coisa interessante do conceito do gambatê é que ele é usado, às vezes, para situações no Japão de desastre. Então, eles são usados, deixa eu pegar aqui o termo certinho para vocês, que não é exatamente o gambatê, eu acho. Eu ia deixar marcado e não deixei. Que coisa. Onde que tá isso? Aqui. É o gambarou. Gambarou ou gambari machou. Que seria vamos fazer o melhor possível quando é uma equipe, quando é um grupo. Então, Rio Grande do Sul, gambarou, vamos reconstruir, né, aos poucos e sempre com constância, juntos e sempre tentando fazer o melhor possível com o que a gente tem. É muito usado essa expressão no Japão quando tem terremotos, quando tem os tsunamis, quando tem essas situações que realmente abalam uma grande parte da população. Então é um conceito que é muito normal no Japão você ter essa questão de sempre fazer o melhor possível com aquilo que você tem, nas condições que você tem. E quando a gente fala de hábitos, essa é a ideia principal do hábito. Né? Nem sempre você vai conseguir fazer 100% daquilo que você propôs dos hábitos, mas a ideia principal é você dar o seu melhor, fazer o seu melhor, fazer da melhor maneira que você consegue. E sempre lembrando que o nosso melhor oscila. Então, tem dias que o nosso melhor vai ser 200%, e tem dias que o nosso melhor vai ser 10%. E tudo bem, porque você sabe que você fez o seu melhor, que você se dedicou o quanto você poderia. Então, isso é um pouquinho que eu posso compartilhar a vocês do livro Gambatê, que eu ganhei de uma amiga minha. Amei esse livro, inclusive. Quem quiser ler, eu super aconselho. Ele é bem gostoso, ele é bem leve, ele é bem tranquilo de ler. E é isso, gente. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar, vou deixar aqui um tempinho para vocês escreverem aqui no chat. Né? Se tiver alguma coisa eu já respondo, eu já comento em relação ao Gambatê, em relação a hábitos. E enquanto isso, queria convidar todo mundo. Opa, leitura também é hábito, leitura também é hábito. E esse é um hábito que é fácil de perder. Para quem não está acostumado, eu oscilo bastante na minha leitura. É um hábito que ainda não criou raiz muito forte para mim. Mas esse aqui foi bem tranquilo de ler, esse aqui foi bem gostoso. Mas aí eu entrei naquela onda de ler livros de estudo, né? Então, quando você lê livro de estudo é mais difícil mesmo, é mais pesado. Então, quem quer criar o hábito da leitura, eu sugiro livros de romance, livros mais leves, livros de coisas que você gosta de ler, né? Mais tranquilos, para você conseguir realmente criar esse hábito de sentar para ler e ter essa vontade maior de fazer, de praticar esse hábito. Então, sou muito inconstante também, pois é, eu sou também. Esse foi um dos livros que eu li mais rápido ultimamente. A Glória Regina, que é essa alô viajante que está falando bastante comigo, foi ela que me deu o livro de presente. E eu amei.
Enfim, queria convidar todo mundo que está aqui ainda, mesmo no final da live, para participar do Trilhar. É o meu grupo de hábitos. É muito mais que um grupo de hábitos, na verdade. É um local onde a gente vai ter essas 4 semanas de troca. Começa no domingo, dia 9. E a gente vai ter 4 semanas aí juntos, com trocas diárias, construindo hábitos juntos. E tem aulas, né? Então eu passo toda uma metodologia de como colocar um hábito na sua vida. A gente vai trabalhar ali 6 hábitos tranquilo, 6 hábitos juntos, mas na metodologia vocês vão aprender a trazer todos os hábitos que vocês quiserem para a vida de vocês. Vão aprender também a tirar hábitos que vocês não querem manter, que vocês percebam que vocês têm. Tem aulas gravadas, tem material de apoio e tem os encontros semanais que a gente pode realmente trocar, conversar, compartilhar, tirar dúvidas e vai ter todos os dias ali uma movimentação no Instagram secreto, só com quem estiver participando do Trilhar, para ter troca, né? As dificuldades de cada uma. Normalmente, quando uma consegue entender como fazer algum hábito, a sugestão que ela dá ajuda as outras pessoas. Serão os mesmos hábitos para todo mundo, cada um vai definir os seus próprios. São 6 hábitos. Um deles é livre, então eu vou dar ali algumas sugestões. E desses 5 hábitos, na verdade dos 6, né? Aliás, eu tô com 5 mais 6. A ideia é a gente escolher pelo menos 3 para trabalhar. Mas esses 6, 5 são os mesmos e um é livre, baseado em cada um, na identidade de cada um. Eu vou explicar um pouquinho melhor quando a gente entrar, para quem entrar, como que a gente vai definir qual que é esse hábito extra, né? Então, são 5 hábitos que tem a ver com o Feng Shui, na verdade. Eu tirei os hábitos dos elementos do Feng Shui, para a gente ter essa análise e trabalhar os 5 elementos ao mesmo tempo. Normalmente as pessoas, eu falo para escolher 3, mas todo mundo quer fazer os 6. Mas a gente dá foco em 3 para não ficar também muita coisa ao mesmo tempo. Mas é isso, gente. Então, as inscrições do Trilhar estão abertas até sábado. Quem tiver dúvida, vem falar comigo. Tem o link ali na bio também para fazer a inscrição. Mas se você está na dúvida, se você não sabe, se você o valor que está ali é para Pix, se você precisa parcelar, vem falar comigo, não fica de fora. Essa é a 3ª edição. Tive vários feedbacks positivos da primeira e da segunda edição. Então, da primeira edição para a segunda já teve melhoria. Agora, para a 3ª, tem mais melhoria ainda em cima dos feedbacks que eu tive. Então, o Trilhar também está em evolução, em melhoria constante, né? Usando ali o Kaizen e o Gambatê. E venham comigo para aprender a criar hábitos na vida de vocês, escolher os hábitos e criar os seus próprios hábitos, criar o plano de ação para cada um deles e ter esse um mês aí com todo um grupo indo junto e trabalhando junto e nesse movimento de criar hábitos e de crescimento em conjunto. É isso, gente. Boa noite. Hoje foi um pouquinho mais longo, eu queria que fosse curto, mas tinha muita história para contar e eu gostei muito das histórias. Espero que vocês tenham gostado também. A live vai ficar gravada, então quem chegou na metade ou depois que já tinha começado, pode ver o começo. Depois eu vou subir aqui a live e vou subir no YouTube também. É isso, gente. Boa noite. E nos vemos amanhã, 19 horas. Tem mais uma live aqui falando de um outro livro para a gente conversar sobre os insights que esses livros têm trazido em relação aos hábitos.